Olá pessoal, eu sou Wallace Gadelha e estou aqui hoje para explicar para vocês uma matéria que faz parte do curso de inspeção de soldagem no nível 1 e que nas provas teóricas vai cair simbologia da soldagem. Você tem várias matérias nesse curso, a matéria de terminologia da soldagem, simbologia da soldagem, tem metais de base, controle de deformações, dentre outras matérias. Mas hoje iremos falar aqui sobre simbologia da soldagem. Vamos explicar aqui agora alguns tipos de chanfro. Chanfro é a parte preparada para ser preenchida com solda. Então aqui temos alguns tipos de chanfro. Temos um chanfro em J. Perceba que aqui temos dois metais de base, sendo que um é reto e o outro tem uma borda. E essa parte aqui, que é o chanfro, será preenchida com solda. É o chanfro em J. Aqui temos um chanfro em duplo J. Veja que temos um chanfro em J e um chanfro em duplo J. Certo? Aqui temos um chanfro em U, muito fácil esse, e um chanfro em duplo U. Aqui será, no caso, depositado solda dos dois lados, como aqui o chanfro em duplo J. O chanfro em V, que é muito comum, e o chanfro em X ou duplo V. Aqui a abertura da raiz, e aqui é o chanfro em X, também é muito fácil. Temos aqui um chanfro em meio V. Perceba que o chanfro em V e um chanfro em meio V. Aqui você tem um metal de base reto e aqui você tem um cortado, chanfrado, para que a solda venha depositar aqui. E o chanfro em K. Perceba a semelhança do chanfro em K com o chanfro em duplo J. Veja a diferença, que é muito pequena. Isso na prática você pode até se confundir um pouco. Então tem que ter muita atenção do chanfro em K e chanfro em duplo J. Outra coisa semelhante é o chanfro em duplo U com o chanfro em X. Perceba que eles são bem semelhantes. O outro parecido aqui é o chanfro em J com o chanfro em meio V. Então também na prática são muito parecidos. Uma informação especial aqui do chanfro em U é que, teoricamente, ele é assim. Mas na prática ele é como que fosse um chanfro em V, como um chanfro em V, mas ele aqui embaixo, ele tem uma curvatura, certo? Que faz o U aqui embaixo. Mas na prática, aqui em cima, ele é como um V, e embaixo que ele forma um U. E aqui um chanfro reto, ou chanfro em I, ou chanfro reto. Chanfro reto, chanfro em I ou sem chanfro. São três formas conhecidas desse tipo de chanfro. Não deixa de ser um chanfro também, porque existe um espaçamento aqui entre os dois metais de base, que será para justamente a deposição da solda. Vamos aos próximos exemplos. Vimos os tipos de chanfro, agora vamos ver os tipos de junta. Que para você executar uma solda, você tem que ter primeiro o tipo de junta e segundo o tipo de chanfro, né? Então todo tipo de material a ser soldado, ele vai vir em algum tipo de junta. Então temos aqui a junta de ângulo em quina, onde aqui a solda vai ser depositada nessa região aqui. Outro aqui exemplo, outro exemplo aqui e mais um outro. Dois metais de base e a solda vai ser aqui. Temos a junta de ângulo em L, certo? Onde aqui vai receber uma solda em ângulo e aqui vai receber uma solda em chanfro, certo?
Aqui temos uma junta de ângulo em T. Junta de ângulo também. Junta de ângulo. Junta de ângulo em ângulo. Junta de ângulo em ângulo, porque há uma inclinação aqui, então vai ser depositada a solda aqui. Uma observação aqui é que aqui você tem uma solda em chanfro. E quando você aqui não tem um chanfro, você vai fazer uma solda nessa região aqui, ó. Então você tem uma solda em ângulo. Aqui você tem uma solda em chanfro. Vamos à próxima tela. Aqui temos alguns símbolos de como vem no projeto. Então, nas EPS, nas IRS, elas não vêm assim desenhado bonitinho. Então, é por isso que existe o curso de inspeção de soldagem, para você ficar hábil, conhecer toda a técnica, toda a linguagem, toda a simbologia, para que você oriente o soldador para ele soldar no lugar certo e da forma correta. Então temos aqui uma seta apontando para essa união aqui dos metais de base. Toda informação que estiver abaixo da linha da seta, embaixo, que é a informação que está aqui, ele está me dizendo que a solda será feita do mesmo lado da seta. Se esse símbolo aqui estivesse na parte superior, ele estaria me dizendo que a seta está apontada para cá, mas que a solda será do lado oposto à seta, que se a informação fosse em cima. Então a seta estaria para aqui, mas a solda seria aqui. Nesse caso, a seta está apontada para esse lado, e a solda também será desse lado. Observe como vai ficar a solda. Então aqui é o símbolo, mas na prática ela tem que ficar assim. Veja um outro exemplo se referindo a essa mesma solda. Temos a seta aqui, mas a informação está acima da linha de referência. Então, logo, a solda será do lado oposto à seta. Nesse próximo exemplo, temos aqui a solda desejada e os símbolos. Veja aqui. Nessa linha de referência, a seta ela tem uma inclinação aqui, ela é quebrada, como chamamos seta quebrada. Por que a seta quebrada? Porque temos dois metais de base e precisamos saber qual dos metais de base vai ser chanfrado. Então, você vai chanfrar essa peça aqui. E ele está dizendo que é um chanfro em meio V do mesmo lado da seta. Observe aqui que o metal de base a ser chanfrado foi o de cá e um chanfro em meio V. Olha o V aqui pela metade e a seta apontando e a solda do mesmo lado da seta. Veja aqui um outro exemplo. A seta está desse lado, mas a informação está acima da linha da seta, indicando que é do outro lado. Então, nem sempre a seta está apontando para o lado que vai ser a solda. Então, a linha da seta, a ponta da seta é importante, mas a informação que está aqui é mais importante ainda. Aqui temos o exemplo de um chanfro em K. Observe mais uma vez que a seta está quebrada, indicando que o metal de base a ser chanfrado vai ser esse. Vai ser aberto aqui uma borda. E a solda vai ser depositada pelos dois lados. Primeiro vai ser soldada a raiz, abertura da raiz. Depois vai ser feito o enchimento aqui e pelo outro lado aqui. Certo? Então temos do mesmo lado da seta dois chanfros em meio V, ou então um chanfro em K. Então você vai abrir um chanfro aqui em meio V e do outro lado um chanfro em meio V. É lógico que quando você recebe um projeto, o responsável pela caldeiraria também vai se encarregar de entender essa linguagem
e já mandar os chanfros preparados. Então o papel do inspetor é ver a IAIS, ver a EPS, verificar os tipos de chanfro que estão ali e o material que você recebeu se está correto. Se o material que está ali pronto para ser soldado naquela junta está batendo com o projeto. Basicamente isso. Você não vai precisar fazer o chanfro e nem precisar mandar o soldador fazer o chanfro. O soldador está ali apenas para executar a solda. E o inspetor está ali para verificar o projeto, conferir a junta, identificar todas as variáveis se estão corretas da solda e acompanhar durante o processo e após o processo o acabamento da solda, se gerou trinca, porosidade, enfim. Temos aqui um outro exemplo de uma junta em ângulo e uma solda em ângulo. Veja que aqui não tem chanfro nenhum. Então, quando se soldou, perceba que penetrou aqui a solda e você depois executou uma outra solda aqui. Então, aqui se chama solda em ângulo. Então, a solda desejada é essa, mas no projeto vai vir assim. Já está ficando fácil, né? Depois de alguns exemplos, você tem aqui a linha de referência. Do mesmo lado da seta, veja que isso aqui agora não é um exemplo de meio V. Aqui esse símbolo é um símbolo de solda em ângulo. Então, desse lado da seta, como a informação está embaixo da linha, é nesse mesmo lado que você vai soldar em ângulo. Vai fazer um, né, solda em ângulo. Lembrando que o próprio projeto vai dizer a dimensão dessa solda, as pernas, né, vertical, quanto tem que ter de altura aqui, e horizontal. Isso é medido depois pelo inspetor. Então não é apenas chegar lá e aplicar a solda. No procedimento vai dizer quanto é de altura, 15 milímetros, 13 na horizontal, ou 15 e 15, ou 20 e 20, enfim. O projeto é que vai dizer. Então não é apenas chegar lá, é uma solda em ângulo, deposita aí uma certa quantidade. Não. Até porque, quando você aplica a solda demais, você aquece demais o material, você dilata mais e contrai mais, e isso resulta numa maior deformação. Então, tudo isso é calculado para que deforme menos o material, porque qualquer tipo de solda, ela gera uma deformação no material, mas deformações que têm que estar dentro da tolerância. Então, todo esse conhecimento de solda hoje avançado que se tem é para diminuir, reduzir as deformações no seu trabalho. Aqui temos a seta aqui, apontando para esse lado, mas a informação da solda está no lado oposto à seta, do lado de cima. Então, a solda será do lado de cá. Então, esses dois exemplos estão se referindo a essa solda aqui. Lembrando que no procedimento não vem a solda assim bonitinha. Isso aqui, esqueça isso aqui na prática. Não vem isso aqui, vai vir isso aqui. Então, se não observar isso aqui, você manda executar a solda do outro lado. E aí você pode perder sua junta. Você está mandando soldar do outro lado, uma vez que era para soldar do lado posterior. Aqui você tem um chanfro em V, tá fácil. Chanfro em V aqui o símbolo, do mesmo lado. Está embaixo da linha, então é do mesmo lado da seta. Aqui está do outro lado, acima da linha, então é do outro lado. Então o chanfro vai abrir aqui. O chanfro vai abrir aqui e você vai soldar por cima. Chanfro em V. Aqui a mesma coisa, ele está quebrado a seta. Vai ser a solda, vai fazer um chanfro em meio V aqui, do mesmo lado da seta aqui. A seta está aqui desse lado. A informação está acima da linha, vai ser do lado.